Cara. Eu vejo vídeo de atleta. Minha refeição hoje. Eu tô comendo 400 gramas de arroz, 400 gramas de frango. Meu Deus, 400 gramas de frango, 50% cara. de proteína na dieta do cara. Eu tô fazendo 6 de 400. Aí eu fiz a conta, né? Pô, o cara, não importa se o cara é pesado ou leve. Eu fiz a conta, eu falei assim, esse cara pesa mais ou menos... Eu falei assim, cara, 4.0. Não, e quando Aí você pergunta pro cara, mas eu tô sob esteroide. 2.0 é para um indivíduo natural. Eu não preciso disso. Eu tô com esteroide, eu tô com 1 grama de hormônio por semana. Eu tenho sintetizadores. Será realmente que o esteroide consegue dobrar a sua capacidade de absorção de proteína, doutor? Não tem relação direta com a absorção proteica. Não tem. Já tem trabalho mostrando que a quantidade de testosterona plasmática não tem correlação com a absorção. Se eu fizer um CPK de 7.000, usar 4 gramas de proteína, não vai fazer essa diferença. Na verdade, o que acontece? No off, quando a gente está falando de ganho de massa magra, existe a relação caloria não nitrogenada. Quanto você come de carboidrato para cada quanto você come de proteína. Como você sabe que tem metabolismo acelerado, se eu te der uma dieta hiperproteica, você fica mais acelerado ainda. E não sobe de peso. E tenho muito mais saciedade. Exatamente. E a regra 4:1 é sempre bem-vinda, né? 400 gramas de carbo para 100 gramas de proteína. Esse é o off do cara. O que é importante também? Quando a gente fala proteína por quilo de peso, o pessoal fala assim, e se eu tenho um obeso de 120 quilos e eu tenho um bodybuilder de 120 quilos, pode ser por quilo de peso? E aí entra uma fórmula que normalmente o nutricionista esportivo usa, que é a fórmula de Cunningham, que faz a correção por quilograma de massa muscular. Aí sim. Então pensa um cara que tem 100 quilos, 120 quilos e é obeso, e que tenha, sei lá, seus 50 quilos de massa muscular, comparado para um cara que tem 90 quilos de massa muscular. Imagina um cara que tem 120 comendo 4 gramas de proteína por quilo de peso, por 120, 480. Quanto que ele está comendo em relação ao que ele realmente tem de massa muscular? Ele está fazendo a urina mais cara do mundo. Tá? Agora, o que eu vou te mostrar? Você vai gostar disso. Põe na página 50 aí, Maurição. 50 não, 40, por favor. No slide 40. Vai descendo aí. Exatamente. Tá aqui o seu trabalho, do Lancha Júnior e do Gualano. Moleque, parece que a gente combinou. Sim, mas não combinamos. Não combina, mas é porque quando a informação é verídica, de qualidade, feito por pessoas competentes, acaba conflitando mesmo em zero. É sempre... concordante, nunca conflitante. Esse é o trabalho que o Felipe falou sobre a lesão renal, suposta lesão renal em paciente que tem um rim só e que consumiu proteína. Agora, volta para mim, por favor, Maurício, no slide 33, por gentileza. Olha como a questão da alimentação é delicada. A gente está falando aqui até a ordem dos alimentos, ele faz diferente. Então, esse é um trabalho de um cara chamado Alpana Shukla, tá? Que ele faz a ordem dos alimentos. E esse trabalho é muito legal. Por quê? Porque ele fala assim, e se eu comer o carboidrato antes e a proteína depois? É diferente de comer a proteína antes e o carboidrato depois? É diferente de comer os dois juntos? Boa pergunta. Tá aí, eu tenho que fazer uma refeição carboidrato-proteína? Exatamente. Isso independente de... Não vamos pensar na questão da digestão do carboidrato. Demora mais para digerir, demora menos para digerir se eu misturar com a proteína. Vamos falar em absorção de macronutriente. Mais do que a absorção de macronutrientes, você tem que ver qual que é o efeito metabólico daquilo. Por quê? Porque quando você tem um carboidrato que tem uma alta velocidade de absorção, você tem uma deturpação da glicemia. Exemplo, arroz branco. Arroz branco não é um carboidrato simples, é um carboidrato complexo. Estou mentindo, só que ele tem uma absorção rápida. Glicemia alta. Exatamente. Então, algumas pessoas elas têm uma forma diferente de reagir. Você tem gente que tem uma resistência periférica tranquila, para ele normal. É a mesma coisa que comer, sei lá, batata doce, mas tem gente que não. Para mim, é o carboidrato mais utilizado pelo bodybuilder é o arroz. Posso levantar? Branco. Eu preciso ir no banheiro. Vai lá. Você vai me deixar sozinho, né, viado? Não, eu já volto rapidão. Doutor Donato é juvenil ainda nessas coisas. Aí o que acontece? O que o Alpana mostrou aqui? Ele fez uma experiência sensacional. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos comer carboidrato primeiro, ver como é que fica insulina, glicose e GLP-1, né, que faz a adequação desse funcionamento, que é desse o chip equilíbrio. que você já usou. Sim, exatamente. Para ver aquele chip era para ver a glicemia só, né? Mas aqui ele estava estudando glicemia, insulina e a liberação de GLP-1. E aí, ele fez o contrário. Vamos comer a proteína primeiro, vamos ver o que acontece e vamos comer os dois juntos para ver o que acontece. O que é genial do trabalho do Alpana Shukla? É genial, porque como que ele vai comer os dois juntos? Se você faz um prato de arroz e feijão, você pode pegar às vezes mais arroz, mais feijão, o cara dá um sanduíche para a pessoa. Ou seja, se ela morde
O pão, que é o carboidrato, e a carne, que é a proteína, ela come os dois juntos exatamente no mesmo momento. Então, realmente não tem como fugir. E o que é o resultado desse estudo? Qual que foi a evidência que ele trouxe? Ele trouxe que se você come a proteína antes e o carboidrato depois, você tem você tem valores menores de glicemia pós-prandial, mostrando o quê? Que você tem um aproveitamento melhor daquela refeição. E se você tem uma oscilação glicêmica menor, você também tem mais saciedade e maior aproveitamento daquela refeição. Então a nutrição ela é delicada ao ponto de até a ordem do que você está comendo ela interferir. O trabalho Então com a carne é seca. diferente. Não dá pra gente sentar que nem tem uma galera que fala, não, é a mesma coisa comer isso, daquilo. Não, não é. Não é porque não são as mesmas pessoas e nem a mesma pessoa em condições diferentes tem a mesma reação. Não, a microbiota, ela faz isso que o Muzi está falando em relação à absorção de glicose. Então, tem um trabalho do Kevin Hall, ele deu 50 gramas de carboidrato de biscoito e banana. O paciente 1, a banana subiu a glicemia. O paciente 2, a banana não subiu a glicemia e o biscoito subiu. Então, cada um aqui da mesa Vai responder de uma forma. de uma forma. O princípio da individualidade. E lembra da avó quando falava para você comer a salada antes? Pra forrar? Exatamente. Pra mim, até hoje. Que eu escuto Fala aí, isso. Maurício. E você não faz, né, Maurício? Não, eu como antes salada. Saladinha para dar aquela Perguntas, forrada. Mauricião? Eu como antes salada pra ver se dá uma saciada. Vamos lá, o Ed Carlos mandou uma pergunta aqui.